Aí deu. Irmãos, a paz do Senhor. Uma dificuldade hoje, testei 2 caixas de som, nenhuma funcionou. E aí a gente está aqui hoje para fazer sem microfone, mas acredito que gravando aqui vai sair. Mas se eu tirar essa caixa aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo tirar essa caixinha aqui, cadê? Oh, Jesus. Muito bem, saiu a caixinha. Está gravando, muito bem. Vamos orar, irmãos? Amém. Bendito Deus e Santo Pai, louvado seja o Senhor, teu nome santo. Nós estamos aqui para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Nesta manhã, Senhor, com o objetivo de aprender, Senhor, da tua palavra, para a honra e glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajude e nos capacite para entender os mistérios da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa lição, aqui está fora, a nossa lição é essa aqui, né? Inspiração verbal da Bíblia. Como eu disse para os irmãos, isso no seminário é um bimestre de 2 ou 3 aulas por semana. A gente não consegue, eu não consigo passar. Vocês têm pressa? Não, né? Eu também não tenho pressa. Nós vimos aqui, olha, a introdução, vamos lembrar aqui, essa é a doutrina que fundamenta todas as demais. Quer dizer, quando toda teologia sistemática, o que é teologia sistemática? Eu tenho uma aqui, ó, tem 2. Tem uma muito boa que é pentecostal, ó. Essa aqui do Stanley Orton. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vai mostrar o contrário, mas aqui, ó. Ela é pentecostal, ela é de 96. Eu comprei em 98, logo que saiu. Então, sistemática assim, você faz os capítulos, igual o nosso. Bíblia, Deus, geral, Jesus é um departamento, Espírito Santo, salvação, cada desses é um departamento que você vai estudar, sistemática assim, que você pega e estuda do começo até o fim, começa a nossa declaração de fé, que pretende varrer quase tudo. Tem uma desses outros aqui, esse aqui é mais herético um pouquinho, mas a gente aproveita muito dele também, né? Muito bem. Eu tinha prometido para vocês, alguém ainda não pegou essa declaração de fé aqui? Essa pequenininha aqui que eu fiz, ó. Alguém ainda não pegou? Quer pegar aqui, mano? Faz favor. É essa aqui, ó, de um tamanhozinho. Não, essa aqui é outra coisa. Uai, cadê ela? Ih, acho que eu não trouxe. Eu trouxe. Ah, tá aqui. A declaração de fé é essa aqui, ó. Essa é a declaração de fé. Qualquer Bíblia, por menor que seja, cabe. Repetindo, não ponha nada de sua Bíblia, nem receita, nem telefone, nem endereço de ninguém. Bíblia não é para... Agora, outra que eu fiz, irmão, essa aqui, quer ver? É para você lembrar. Estou apanhando com esse mouse aqui. O meu eu esqueci o coisa. Ó. Ó, essa aqui, ó. Para você lembrar que a Bíblia é uma biblioteca. A Bíblia é uma biblioteca com todos esses livros aqui. Você já leu essa biblioteca inteira? Você tem biblioteca na sua casa? Aí eu fiz aqui, ó, alguém pode distribuir para mim? Para vocês vão ter, quando você abrir a Bíblia, você fala, essa é a minha biblioteca, eu tenho que ler ela toda. Eu tenho que ler toda. Fiz pequenininho também. Essa aqui você pode deixar dentro da Bíblia, para você se lembrar, né? 66 livros. Você já leu todos? Porque tem um texto aqui, irmão, em João, o Espírito fará lembrar. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Acho que é João 14. Está apanhando com esse aqui, o melhor por aqui é melhor. Esse aqui está querendo gravar também, deixa eu ver. Bom, vai gravar em 2. Vamos ver se os 2 dão conta. O Espírito... Cadê aqui?
Isso é interessante, irmão. O Espírito... Oh, meu Deus, eu sou bom de escrever, não sou? O Espírito fará Irmão, eu estou assim porque eu fiquei até 4 horas da manhã na quadrilha, viu? Era duas quadras lá de casa, assim, eu fiquei dentro de casa, né? Um povo gritando, tinha uma mulher que tinha uma voz no microfone, que eu vou aí quando foi 4 horas da manhã, eu saí, a quadrilha saiu de casa, não é que eu saí, a quadrilha saiu lá dentro de casa, eu ainda cochilei, 5 horas eu vim aqui montar esse trem, tô ligado aí. Não sei se é bem assim que fala, deixa eu ver aqui se é assim que diz. Acho que é João 14. Muito bem. Irmão, João 14, 26. Deixa eu colocar para você bem grande aqui, ó. João 14, 26 é um versículo interessante porque ele diz assim, ó. 14, 26, né? Aqui, ó. O Consolador, o Espírito Santo. Primeiro uma coisa, irmão, 24 e 25. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Jesus coloca aqui, irmãos, uma coisa entre ele e eu, tem uma coisa que me liga nele chamada palavra. Nós temos um problema, algumas dificuldades, está chegando lá mais, a senhora parou, no meio pentecostal, irmão, que atrapalha a Bíblia. Tem algumas pessoas que acham que o Espírito Santo, sozinho, ele é uma autoridade maior do que a palavra. Graças a Deus que a declaração de fé dos pentecostais, Igreja de Deus, Assembleia de Deus, diz claro, o Espírito não vai além da palavra. O Espírito também não age fora da palavra. Então é muito importante essa questão de Bíblia na vida do crente. Às vezes o crente acha que pode viver uma fé de poder, de busca, de dom, de maravilha, de língua, de não sei das quantas. Aí você não vai descansar hoje, deixa na porta lá, olha lá. Ô, Marcelo, hoje vai perder 2 quilos. Tá. Viu, irmão? Deixa eu falar. Sem Bíblia. O Espírito, o Espírito é maior do que a Bíblia. Se eu tenho o Espírito Santo, se eu tenho comunhão direta com o Espírito Santo, eu dispenso a Bíblia. É assim, irmãos, como a Igreja Católica. A Igreja Católica diz que a autoridade que entre você e Deus é a Igreja. Alguns pentecostais dizem é o Espírito Santo, que tem mais autoridade. Mas aqui diz assim, irmão, a palavra que está, né? O Consolador, o Espírito Santo, aqui é um Pai enviará, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará o quê? Lembrar. Amém? A obra do Espírito Santo é me fazer lembrar. Porque a palavra de Deus é como uma caixa de ferramenta. Para cada situação, a palavra tem uma palavra para aquilo. Você entende isso? É como, deixa eu ver aqui. Jaime é pedreiro, né, Jaime? Aí na ferramenta do pedreiro tem o quê? Tem martelo. Tem colher, esquadro, linha. Ih, maquete. Então veja bem, está tudo lá. Você usa tudo de uma vez? Não. Dependendo do que você vai fazer, você precisa do esquadro. Dependendo, você precisa de uma maquita. Dependendo, você precisa de uma colher. Ou você precisa de sei lá do quê. Deus abençoe, irmão. Irmãos, a palavra é assim. Opa! A palavra tem mais um monte. A palavra é assim. Se você estiver evangelizando, o que você vai dizer para essa pessoa? Aquilo que você disse para a pessoa passada e deu efeito, nesse não, porque nessa ferramenta é outra. Aí diz assim, o Espírito Santo
Ó, aqui já parou, tá vendo? Ah, meu Deus, já parou. Deixa eu desligar isso aqui. Eu estou filmando por aqui, né? Estou gravando por aqui, não estou? Deixa eu ver. Deixa eu ver se está gravando por aqui, irmão. Tá. Então, irmão, aí o Espírito Santo diz, ó, a ferramenta que você precisa é essa. Agora, presta atenção que o Espírito fará lembrar. Tem como eu me lembrar de uma passagem da Bíblia que eu nunca li? Não. Tem, irmão? Não. Presta atenção, irmão. Você precisa de uma ferramenta. É igual ter um quartinho da bagunça lá, que eu tenho que tirar tudo para fora e arrumar de novo. No jeito que está agora, eu tenho tudo. Mas eu não acho. Virou assim, ó. Eu não sei onde está. Eu deixo de fazer o serviço, porque eu não sei onde está. Entendeu? Então, irmão, o Espírito Santo fará lembrar o que eu tenho dito. O Espírito Santo vos fará lembrar o que, irmão? Tudo o que eu tenho dito. O que Jesus disse está onde? Agora, para o Espírito me lembrar uma coisa que Jesus falou, eu não posso me lembrar de Nova York, nem quero. Eu posso me lembrar de muita coisa, mas, por exemplo, capital do Rio Grande do Sul é Porto Alegre. Eu não posso me lembrar de Porto Alegre, irmão, eu nunca fui lá. Está entendendo? Como é que é a coisa? O Espírito é quem trabalha. Quem inspirou a escritura da Bíblia, a gente vai ler, foi o Espírito Santo. Eles que foi o autor por trás do autor humano. E ele tem, irmão, a função do Espírito hoje é fazer a nossa mente estar. A gente não é ovelha? A nossa mente está remoendo o tempo inteiro. Por isso que a gente é uma ovelha, por isso que a gente é uma ovelha sadia, gorda, muito pelo, porque a gente remoe a palavra. Agora tem isso, irmão, o Espírito só vai me fazer lembrar daquilo que eu li. Aí nós estamos falando de toda a Escritura, do Antigo e do Novo. Tem partes do Antigo Testamento que são para nós. Parte do Antigo Testamento é para Israel. Israel, quando voltar, tem um mundaréu de profecia destinada a Israel quando Israel se converter. Não é para nós, é para eles. Mas aqui vem nos colocando o seguinte, mas se a gente voltar aqui da lição, ver se eu consigo pegar um roteiro, toda a teologia sistemática, todas elas, primeiro capítulo da teologia sistemática, Bíblia. A Bíblia é quem fundamenta as outras. Quais são as outras? Está aqui, ó. Segunda, Deus. Terceiro. Estou vendo, deixa eu ver se eu vejo aqui, não estou vendo aqui. Terceiro. Jesus Cristo. Quarto. Remissão dos pecados. Quinto, justificação. A gente que é pastor na Igreja de Deus, faz um exame, no primeiro grau, basta saber isso aqui e os versículos. Põe lá e você tem que colocar na frente, com a Bíblia fechada, qual é o versículo que fundamenta cada uma dessas. No grau mais adiante, aí você recebe a apostila, você tem que comentar a doutrina, todas essas, uma por uma, comentada. O que é realmente? Aí você tem que pôr o versículo, explicar o versículo. É assim que a gente chega a ser pastor na Igreja de Deus. A coisa é um pouco mais apertada. Quando asseveramos que a Bíblia é a palavra infalível, o que é infalível, irmão? Infalível é uma coisa que não falha. A palavra de Deus não falha. A Bíblia não é livro de biologia, não é livro de química, não é livro de astronomia, não é livro de medicina, não é livro de matemática, não é livro de geografia. A Bíblia tem outra função, é revelar Deus. A Bíblia é tipo, a gente fala hoje, um link, um portal, através do que você vai conhecer Deus. Por isso que fala revelação. Revelação é tirar um véu. O véu que a Bíblia tira
É um véu que está escondendo Deus. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo cegou. Onde é que fala aqui? Deixa eu achar aqui, irmão. Deixa eu achar essa pergunta, quer ver? Você vê. Então, presta atenção, irmão. Todas as outras doutrinas que defendemos ganham argumentação de uma vez que a fonte é a Bíblia. A fonte é a Bíblia. Nós temos que conhecer a Bíblia, irmão, profundamente. Lá em Hebreus diz que ela é a espada. Hoje, se eu fosse um policial, ela é minha metralhadora, é minha pistola, arma de defesa e de ataque também. Aí diz assim, você precisa manejar bem. A gente que é atirador do CAC, a gente estudou como é que a arma funciona, fez curso, foi lá no stand, toda proteção. Vocês viram na notícia agora um menino de 2 anos manejando a arma? Viu, Léo? Não sei se é policial, um menino de 2 anos achou a arma, manejou e matou a mãe. É porque é bebê, não sabe manejar. Uma arma mal manejada, ela se volta contra você. A Bíblia, presta atenção, mal manejada, você vai enfrentar um adversário, ele toma a arma e te atira. Perigoso negócio de querer atirar, que se você não atirar, o cara vem e toma a arma. Eu já sei como é que é. No curso de tiro diz que tem que ser 3, seguido, pá, e bem no coração, senão não resolve. Agora atirar nas pernas não existe não. Bom, muito bem, por que queremos a inspiração verbal? O que quer dizer inspiração verbal, irmão? Inspiração verbal quer dizer que os escritores não é igual o Chico Xavier, tem uma tal de psicografia, né? O Chico Xavier fechava o olho aqui, eu botava um caderno, fechava um olho, minha mãe morreu. Oxe, eu queria falar com minha mãe. Aí ele pega aqui, irmão, e sai direitinho, por isso, meu filho, não sei o que, escreveu a carta. Não é assim, irmão. Não é assim. A Bíblia é uma coisa racional, lembra Hebreus 12? O culto de vocês tem que ser culto racional. Irmão, existe uma luta entre fé e razão. Fé e razão. Mas não tem que ter essa luta. A fé e a razão, Deus usa nós. Para que Deus nos deu razão? Né? Só que, irmãos, essa razão é unida com a fé. Só a razão não vai longe. Então, vamos lá. Então, inspiração verbal. Também não foi ditado. Escreve aí, Pedro. Tá. Não foi assim. Mas o certo, irmão, foi uma coisa consciente, lúcida. Você veja que, por exemplo, Lucas, no começo do livro de Atos, o que ele diz? Que ele fez uma o quê? Rigorosa busca. Ouviu testemunhas. Foi ouvindo testemunha tipo um repórter. Está entendendo? Quem foi a mulher que foi curada? Foi essa fulana de tal. Ele foi lá. Escuta, minha irmã, como é que foi? Foi assim. Tá. Então, veja bem, é lógico, é racional. Só que é o seguinte, irmão. Aí Deus usa dentro do vocabulário. A gente sabe quando o vocabulário é de um escritor. Né? Quanto mais palavras do vocabulário a pessoa tem, mais ele tem a opção de sinônimos. Paulo, por exemplo, estudou lá em faculdade de Tarso, estudou com Gamaliel. Agora, por exemplo, Pedro, que era pescador, ele devia ter poucas palavras. Então, o vocabulário, quem lê muito, tem mais palavras no seu vocabulário. Ele sabe escolher entre um sinônimo e outro, né? Então, mas o certo é que, no final das contas, sem mecânica, não foi mecânico, não foi ditado, não foi psicografado, o autor escreveu. Só que o Espírito agiu de tal maneira que ele escreveu a palavra. Não está entendendo? O Espírito Santo inspirou cada vírgula, como Jesus disse. Jesus disse que passará o céu, até a minha palavra não passará, nem o pingo do J vai passar. Nem o pingo do J. Você já, uma vez fez esse negócio do pingo do J, eu comecei a ler os versículos, contar quantos pingos tinha de ir. Tem que contar os pingos, contar os pingos. Nem um pingo de desperdício, né? Então, irmão, aí foi explicar. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde eu achei, se eu acho, é aqui que eu achei. Onde é que eu achei isso?
Onde foi, irmão, que eu achei isso aqui? Ah, foi aqui. Mas deixa eu te mostrar uma coisa, irmão. Nós vimos a semana passada, 2 de Pedro, quanto? Vocês lembram? 1:21. Vamos voltar lá? Vamos voltar lá em 2 de Pedro? Abre sua Bíblia. Abre a sua Bíblia. E pega a caneta e sublinha essa palavra. Vou te mostrar uma coisa aqui. Lá no 2 de Pedro, nós vimos essa aqui semana passada, vamos pegar dela para frente, 1:21, deixa eu colocar ela aqui. Oh Deus, tá ruim esse mouse aqui, tá horrível. Aqui, 2 de Pedro, vou fechar isso aqui. 2 de Pedro 1:21. Oh, mas é tanta coisa. Eu vou mostrar aqui para vocês. Nesse aqui, irmãos, é o seguinte, veja como é que estuda a Bíblia. Cada palavra da Bíblia foi numerada. Toda a Bíblia. O Strong, esse Lexo, ele pegou a palavra, por exemplo, a palavra, para você entender, a palavra, eu passei para aqui, 21, a palavra, irmão, homens santos falaram da parte de Deus movidos, olha aqui a palavra qual que é, ó, aqui ó, tá vendo? A palavra é fero. Eu fiz aqui um Word para facilitar, para traduzir para nós. A palavra é fero, de onde vem feromeno, que é manifestar, aparecer. Homens santos de Deus, aí diz, inclusive diz aqui assim, ó, quer ver? Falaram da parte de Deus. Irmãos, o que está aqui foram palavras faladas da parte de Deus. Olha, mas o diabo fala na Bíblia. O diabo fala na Bíblia. Tentação de Jesus. O que o diabo falou para Jesus? Primeiro, qual foi a primeira tentação? O que ele prometeu? Primeira tentação de Jesus era capaz de fazer o quê? Na verdade, irmãos, não sei se vocês já viram bem, eu vou até colocar para ver se você entende isso aqui. Que Jesus era capaz de transformar pedra em pão, isso é verdade. Agora, Mateus 4. Mateus 4. Logo depois do batismo, Jesus foi para o deserto. Então, se és o Filho de Deus, a tentação é essa. Porque lá no batismo, irmão, presta atenção aqui, lá no batismo, como é que foi no batismo? Deixa eu trocar aqui, tirar assim os nomes para você entender mais fácil. João foi batizado, Jesus foi batizado, quando ele estava sendo batizado, batiza Jesus. Não. Uma voz do céu dizia: este é o meu filho. Este aqui é o meu. Jesus ouviu, João ouviu, não sei quem mais ouviu. Jesus, tu és o meu filho. Tem outro evangelho que diz claro: Jesus, tu és o meu filho. O filho de Deus no sentido de que ele é Deus. Não filho de Deus igual a nós, nós somos adotivos. Vamos estudar isso aqui também, essa questão da filiação de Jesus, vai dar um bocado de aula também. Agora, irmão, tem uma história na teologia que chama assim: quando é que Jesus adquiriu a consciência de que ele era Deus? Nós não vamos imaginar Jesus como tem uma lenda católica, Jesus, quando era menino, brincava de fazer passarinho de barro, teve que fazer, voa passarinho sai voando. Não, irmão, não tem isso. Você vê que mesmo Jesus lá com os mestres, lá em João, Jesus em Jerusalém, irmão, a Bíblia diz que Jesus perguntava. Tem gente que lê que Jesus já estava ensinando, irmão, rabino, tudo velho, de 80 anos, com a barba desse tamanho, ia deixar o menino de 12 anos, agora eles ficavam espantados pelas perguntas que ele fazia. Mas esse menino de 12 anos,
Inclusive lá ele diz, não sabia quando o pai e a mãe voltam depois de 3 dias. Mas como é que um pai e uma mãe perdem um menino 3 dias? Uma vez eu estava no ônibus, a mulher foi embora lá uns 200 quilômetros para frente, falou, meu marido ficou 200 quilômetros depois, estava sentado, meu marido ficou lá na lanchonete, estava querendo, né? Estava querendo, 200 quilômetros, fosse pelo menos 200 quilômetros. Mas aí, irmão, eu sei que no batismo, não sei se a gente vai poder estudar isso na vida, talvez. Então Jesus, ele foi tomando consciência. Vocês vão ver que entre os 12 anos, tem muito livro sobre Jesus esteve em Jerusalém com os pais, diz que ele tinha 12 anos. Depois Jesus aparece sendo batizado, Lucas diz que ele foi batizado com 30 anos. Pergunta, o que aconteceu com Jesus entre os 12 e os 30? Isso aí dá pano para manga. Uns dizem que ele foi ser guru na Índia, outros dizem que ele foi ser não sei o quê. Tá. Mas o certo, irmãos, é que Jesus na cidadezinha de Nazaré, irmão, Nazaré era uma coisa mais ou menos do tamanho do Brejão, deve ter até crescido, faz tempo que eu não vou lá. Tamanho da vila. Sim. Lugar insignificante. E lá cresceu aquele menino, e a gente sabe que lá ele aprendeu, que ele se tornou rabi. Por quê? Quando ele chega na sinagoga de Nazaré, onde, assim, o senhor, quem vai pregar hoje é o senhor. Irmão, não pregava na sinagoga leigo, de jeito nenhum. Aí lê a profecia aí, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para consolar os aflitos, para libertar os cativos, para ungir com óleo da alegria, e para ressuscitar, e para curar o cego. Aí ele acaba e diz assim, essa profecia se cumpriu em mim hoje. Então, irmãos, já foi depois do batismo. Então vem essa questão, 2 coisas que falam sobre a tentação de Jesus. Primeiro, irmão, não é se Jesus tem certeza? Bom, essa dúvida de Satanás, eu acho que ele faz com nós hoje. Quando fala da tentação de Jesus, aí diz aqui, irmão, aqui no 4, né? Veja aqui, irmão, no 4, onde é que é aqui? No 4. No 4, irmão, vem essa tentação. Primeira, né? Se tu és o Filho de Deus. Então, irmão, então o diabo levou a cidade santa, colocou e disse, se, veja bem, a segunda tentação. Se tu és o Filho de Deus, transforma. Segunda tentação, se tu és o Filho de Deus, pula aqui de cima. As tentações, irmão, é para você tem certeza do chamado de Deus na sua vida? Para quem é chamado, a terceira, irmão, diz aqui, mostrou o reino do mundo agora, tudo isso eu te darei. Você veio para reinar? Te dou o reino, te dou tudo. Veja bem, irmão, a tentação de Jesus chegar lá no reino, não pelo caminho da cruz. Eu falo assim, irmão, que crente velho de idade, velho de igreja, quando é tentado, eu acho que ele é tentado para não cumprir a sua missão. Todo crente tem uma missão. Deus já criou cada pessoa dizendo, essa aqui vai servir assim. E na igreja. Cumpre na vida de todo mundo? Não. Porque Deus deu ao homem o direito de dizer, eu não quero. Eu quero a minha vontade, como foi o caso de Adão. Prefiro a vontade de Satanás, etc. Mas então, irmãos, quando fala assim, crente, fala assim, velho, irmão, me ajuda, ora por mim, eu estou numa tentação de roubar o caixa do açougue, eu trabalho. Não, irmão, para, você tem que converter. Agora, tentação de crente, mas começa de Jesus. Primeiro, Jesus era filho de Deus. Segundo, você mesmo é evangelista? Deus te chamou mesmo para louvar? Você é pregador? Tem o pregador, irmão, que todo mundo é pregador, e tem pregador que tem o ministério da pregação. É o que a Bíblia chama de profeta. Em Romanos 12 é o profeta. Pregador é o profeta. No meio da pregação, eu uma vez, nessa porta aqui, assim, eu preguei um negócio, cheguei aqui, tinha 3 querendo me bater. Aqui, ó. Bater mesmo aqui, ó, bem nessa portinha aqui do lado de fora. Você tem que falar as coisas para nós, é para nós, não ia ficar falando na igreja. Eu nem sabia que ele estava na igreja, irmão. Eu nem sabia que ele estava na igreja. Por que você não chamou em particular, ficou falando para a igreja minha vida todinha aí?
Quer dizer, é um trem complicado pregar, irmão. Já teve gente que disse que eu falei assim, levanta e vai embora daqui da igreja. Ele ouviu, eu não duvido que ele não ouviu não, ele ouviu. Na igreja da vila, numa escola dominical. Eu reuni a igreja, irmão, quantos irmãos que estavam aqui na igreja naquele tive que reunir, Antônio. Fulano de tal disse que eu mandei ele levantar e sair da igreja. Eu reuni a igreja e falei, irmão, quantos irmãos escutou isso aqui? Ninguém escutou. Quem foi que falou? Ele ouviu a voz de quem, irmão? Do diabo. Do diabo. Às vezes o pregador está pregando e a pessoa está dizendo, o pregador está te chamando de sem vergonha, de malandro, de prostituto, o pregador te chamando, isso aí tudo. Aí a pessoa sai aqui, se vê revólver, vai tirando a gente. O pregador é profeta. Então veja bem, irmão, a tentação de Jesus é, se tu és o Filho de Deus, presta atenção nisso aqui, irmão. A tentação é essa. Deus te chamou para quê? Aí tem aquelas ilustrações, né? Interessante. Quando eu era solteiro, quando eu terminar a faculdade, eu vou. Terminou a faculdade quando eu casar. Aí nasceram os filhos. Senhor, assim que eu criar os filhos, Senhor. Aí criou os filhos, agora tem que cuidar dos netos. Velhice chegou. Aí vem aquele arrependimento, né? Arrependimento. Irmão, confessar, presta atenção aqui, ó. Essa aqui é uma declaração de fé, é uma confissão de fé, não é? A Bíblia fala sobre confessar, irmão? Ou confissão? A Bíblia fala sobre confessar. Só no Novo Testamento. Vou pegar só em Jesus. Aquele que me confessar diante dos homens, o que é confessar diante dos homens, irmão? Quem confessa é o quê? Testemunha. Testemunha. Você comparece. E a palavra aqui é essa, irmão. Confessar é homologel na Bíblia. Homo é igual, né? Homossexual, sexo igual. Logel é falar. Confessar é dizer a mesma coisa. Você não vê o Cid, que fez 13 delações? Porque cada vez que eu dizia, ele falava outra coisa. Cada vez ele falava outra coisa. Por que a polícia prende, escuta o relatório, daqui 3 dias fala, fulano, conta aí como é que foi. Mas não fala de novo. Daqui 15 dias, escuta, eu queria escutar novamente como é que foi. A pessoa não fala, agora irmão, tem uma coisa interessante. Quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, está falando aqui o confessará diante dos anjos. Aqui é a escatologia. Eu vou confessar. Isso aqui, irmão, virou uma confissão de fé. Confissão de fé. A gente tem aqui, eu creio, né? Eu creio na Bíblia, eu creio em Deus, creio em Cristo, creio no Espírito Santo, creio que Deus é 3 pessoas, creio na Bíblia. Mas aqui, irmão, quem me confessar diante dos homens nessa época aqui, não era confissão de fé, não. Entendeu? É diante da espada, da forca. Diante dos homens. Policarpo, 80 e tantos anos. Nega Jesus ou você morre. Sirvo meu Senhor durante a minha vida inteira. Ele nunca me negou, eu não posso negar ele, morreu. Isso é confessar Jesus. Quantos crentes, irmão, que confessaram diante dos homens, não uma crença, defender Jesus. Confessar, irmão, é você diante dos homens defender Jesus. Porque tem testemunha de defesa e tem testemunha de acusação. O Espírito Santo é testemunha de defesa, ele age em você. Irmão, não é possível. A gente fala assim, irmão, se você pisar no meu pé, não pisa no pé da minha mulher, não, que aí eu vou lá e arranco sua perna fora. Espera aí, só um pouquinho. Então, como é possível eu testemunhar? A Bíblia diz, Salmo 1, a roda no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores,
e na mesa do tal. Como é possível ver uma roda dessa difamando o meu Jesus e eu ficar calado? Se fosse sua mulher, você ficava? A mulher do Léo, aquela, não sei, vou nem dizer os nomes aqui, e ele escuta. E é um perigo com o Léo, né? Ou você, irmão, você aceitaria? Você, homem, aceita, Oliveira? Está aí falando, a mulher do Oliveira, aquela não sei o que, e você escuta. Você vai fazer o quê? Você vai em cima. Ou não vai? Você vai em cima. Então, irmão, como é que a gente vê as pessoas atacando Jesus e a gente fica sem confessar, defender Jesus? Deixa eu mostrar aqui o irmão Léo. Vou mostrar ele aqui. Esse mouse aqui hoje fez greve. Aqui eu não vou ter que aprender. Aqui, irmão Léo. Tem que tirar esse troço aqui. Cadê? Oh, aqui. Onde é que muda de câmera aqui? Não sei mais. Onde é que muda de câmera? Pois é, aqui tinha que ter um negocinho para trocar de câmera, não tinha? Pois é. Não, ele tem que mudar aqui, ele muda a câmera, ele está por aquela... Ah, ele está por aqui, né? Ele não está naquela câmera lá, não está ligada. Deixa eu ver aqui de novo, acho que essa câmera desligou. Câmera. Como é que faz agora, irmão? Não tem jeito de mostrar para vocês. Aí embaixo? Não, irmão, ela tinha que ser por aqui. Aonde? Lá em cima? Aqui? Tinha aberto? Deixa eu ver aqui. Não. Não vai ter como mostrar vocês hoje, só eu. Vocês me desculpem. Me desculpe, a câmera resolveu gravar só eu hoje. Fala, Léo. Pastor, então, isso que o senhor está falando, justamente tem uma passagem que fala, né? Se tomar um tapa no rosto, deu outra faixa e tal. Mas existe algo que, não, biblicamente falando, nós temos que morrer pelo nome de Cristo. Ok. Então, se nós somos levados e nega seu Jesus e nós, senão você morre, nós temos que morrer sem negar Cristo. Ok. Agora, se tu um bandido na sua casa e o bandido fala, não, eu vou te matar, você não vai morrer porque o cara quer assaltar a sua casa. Mas eu recebi o evangelho por um pastor americano do Texas, aquele do chapeuzão e dos revólveres desse tamanho. Tinha a esposa dele, Elisete Prata, mineirona morena, e ele já era meio idoso, chegou aí, e a morena e os dois tiveram uma filha. Ele estudava psicologia da época. Tinha uma fazenda, 30 quilômetros de Anápolis, onde era uma casa de recuperação que eles montaram, foi onde eu conheci eles. A gente se apegou muito, eu fui morar na casa deles um tempo, eu sempre andei morando na casa dos outros, agora não gosto mais não, eu tenho a minha, mas eu gosto de morar na casa dos outros. E aí ele chegou para mim e falou, Bernardo, minhas meninas, ele chamava a mulher, fez as minhas meninas. Eu estou aqui, não mexo com ninguém. Aí me levou no quarto, irmão. O homem colecionava fuzil, metralhadora, tudo quanto é. Ele falou, olha, se alguém pisar aqui, ele era, irmão, um homem de 80 e poucos anos, mas numa vigor. Trabalhava cedo. Acordava cedo para trabalhar, carregava coisa pesada e tudo. E ele falou assim, se alguém pisar aqui no meu terreno fora de hora, fora de jeito, eu rajada neles. Americano, meus irmãos, crente, tudo tem arma. Como defesa. A lei americana permite, e a Bíblia permite você se defender. Lá no Antigo Testamento, quando fala sobre assassinato, tinha um lugar chamado Cidade de Refúgio. Se você, por acidente ou por defesa própria, matou alguém, você corria, ali você estava amparado. É como as pessoas que fogem do Brasil, os que estão exilados do Brasil e dos Estados Unidos, agora a Zambelli lá na Itália, está amparado. Então, irmãos, a Bíblia reconhece a legítima defesa, sim. A Bíblia não reconhece você sair com arma na rua, viu uma cena tão terrível, outro dia o carro de um cara bateu... A mulher, ele ia assim, né? A mulher entrando, aquelas, quando de manhã,
A mulher ia assim e ele veio e bateu na porta. Ele bateu na porta da mulher. Parou e desceu, estava batendo ela com o vidro fechado, batendo, pá, você bateu no meu carro, você vai me pagar, e pá, chutando o carro. Ela pegou e escorou no local, ela filmando. Escorou no canto filmando, você não vai abrir não, não sei o que, ela filmando e foi embora. Mas é uma coisa tão simples, irmão, bater no carro, e aí? Não, meu seguro cobre o seu, então tudo bem, me dá o seu número, pega meu telefone, pega aí tudo e me manda que o meu seguro cobre, ou o seu cobre o meu, não sei o que. Não, você vai me pagar isso aqui, e um carro que não valia nem a pena a briga, né? Então, irmãos, legítima defesa, eu vi um advogado, eu acho que Oliveira estava lá nesse dia também, defendendo o caso que houve uma briga aqui, e o rapaz brigou, briga de risca-faca de bar. Aí o outro disse assim, eu vou lá em casa buscar uma arma e vem te pegar. E foi. Quando o que está aqui viu ele chegando, quebrou uma garrafa e vá. O cara saiu correndo, foi sangrando e foi morrer lá perto do homicídio. Aí o advogado entrou com essa questão, conseguiu liberar o cara. Doutor, você sabe que eu tenho posse de arma. Se alguém me disser, a próxima vez que eu te ver, eu te mato, e ele me veio e puser a mão no bolso, eu atiro nele primeiro. Ué, é claro, e prova que é legítima defesa. O rapaz aqui foi isso, aí disse. O outro estava brigando, os dois bebendo, o outro disse que ia buscar a arma, veio com a arma, ele foi na frente e cortou e matou. Então, isso é legítima defesa, pode ir embora, está livre. Legítima defesa, né, irmão? Aí, muito bem, agora voltando aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, irmão, onde nós temos para ver. Aquela palavra de 1:21, 2 de Pedro 1:21 aqui, ó, a palavra é essa aqui que eu mostrei aqui, irmão, a palavra é movidos, a palavra é fero. O que acontece, irmão? Essa palavra, a gente estuda a Bíblia assim, como é que eu sei o que quer dizer movidos? Aí eu vou nos lugares da Bíblia onde tem essa palavra. E veja o que essa palavra significou lá. Aqui, por exemplo, irmão, eu não peguei tudo não, que não dá. Aqui, ó, essa palavra aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Não vou mostrar não. Ai, cadê? Sabe aqui, isso. Ó, mas essa palavra, feros, ela aparece. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Ela aparece 63 vezes na Bíblia. Isso aqui é de graça, irmão. Tem até em português se você quiser baixar. Então, o que acontece? Ela significa o seguinte, irmão. Eu fiz aqui em português, que eu só tenho ela em inglês, assim, ó. Significa carregar como um fardo. Pôr nas costas e levar. Quando Pedro escreve, os homens santos de Deus falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo pegou eles, carregou. Levou. Sabe aquela, não sei, acho que é música popular, de os passos de Jesus na areia, que ia caminhando, ele viu nas pegadas dele, no momento mais difícil da vida dele, só tinha as pegadas de Jesus, o Senhor me abandonou, como é que diz a música? Não, meu filho, naquela hora eu estava te carregando, só tem o Deus que eu estava te carregando. É isso aqui, irmão, é carregar, ó, suportar. Por exemplo, vou mostrar para você. Suportar. Ter ou tomar sobre si mesmo. A palavra que diz lá, homens santos de Deus falaram movidos, quer dizer que o Espírito Santo os carregou. Eles não estavam agindo por si próprio. É como língua estranha. O que é língua estranha? O Espírito Santo toma a sua língua. Você não tem controle sobre a língua. Você tem controle assim, de dizer que você não quiser, você não fala. Mas quando a língua chama glosolalia, a língua fala. Língua estranha é glosa, que é língua, glosa é língua, e laléu é falar. O nome para a língua estranha é glosolalia. A língua não é você que fala, é a sua língua que fala. Ela vai falando, não tem controle do que fala. Tem controle para parar, mas quando fala não tem controle, né? Então, irmão, Atos 2:21, onde é que ela aparece aqui? Atos 2:22, ó, presta atenção. Deixa eu mostrar aqui para você onde é que ela aparece. Irmãos, Atos 2:22, aí eu vou te mostrar aqui algumas passagens, ó.
Ela aparece em Atos 2, 22. Deixa eu trocar para cá para você ver. Atos. Sabe lá em Atos 2, 22? Diz que no dia de Pentecostes ele estava sentado e aconteceu o quê? Atos 2, 22. Não é 22 não. Atos 2, 2. Atos 2, 2. Atos 2, 2. Olha, irmão, quando é que essa palavra diz aqui? Que os homens foram movidos. Essa mesma palavra aparece aqui em Atos 2, 2, ó. Diz assim, no dia de Pentecostes estavam reunidos. De repente, veio do céu um som como de um vento. Olha, irmão, vento impetuoso. O que é um vento impetuoso? O som de um vento. Irmão, não tinha vento, não. Os irmãos, todos os cabelos com ventarinha. Não teve nada de vento. Teve o som. Ele ouviu um som, escutaram, de repente, que era o som quando um vento está muito forte. Essa palavra aqui, irmão, vento impetuoso, é a mesma fero que diz lá que os homens santos de Deus falaram da parte de Deus movido. Um vento impetuoso, ele te carrega. Tem vento que carrega carro, quebra, já viu? Vento que quebrava. Ali perto de Santa Maria tem um canudo assim, ó. Depois, aí eu não passava se estiver chovendo, não. Toda vez que chove ali, caiava. O vento pega um canudo assim, o vento entuba aquelas árvores, né? Ali, irmão, se o vento ele vira um trem. Se ele pegar assim, ele tira o carro. É muito perigoso se estiver chovendo. Então, irmãos, os homens santos de Deus foi como um vento que empurrou. Estavam ali escrevendo. E a escrita deles era como um vento que empurrava eles para dizer, escreve, ele mesmo escrevia. A maior parte, alguns livros da Bíblia não faz pessoas. Paulo não escrevia. Paulo tinha um problema nos olhos. Ele tinha vergonha. Dizem que o olho dele estava assim, de repente sai que é pus do olho. E alguns dizem que inclusive foi quando ele viu Jesus igual o sol do meio-dia, que ele ficou cego. Quantos dias? 3. Chegou a ferir. Vou te mostrar, Paulo, como é bom sofrer pelo meu nome. Ah, Paulo, você gosta de bater nas irmãs da igreja, nos irmãos, pega as irmãs pelo cabelo e arrasta? Eu vou te mostrar como é que é bom sofrer por mim. Você vai apanhar, vai ser apedrejado, você vai ver. Começou pelos olhos, né? Então, Paulo, numa carta aos Gálatas, diz, a assinatura é minha. Olha o tamanho da letra. Já pensou quando chega ruim? Então, Paulo tinha alguém que escrevia para ele. Em Romanos ele diz, foi o irmão Rufo. Então, irmão, Paulo ditava. E chama amanuense. Agora, o que Paulo ditava, o escritor tinha que escrever exatamente a palavra que ele ditava. E como Paulo tinha um vocabulário muito grande, o que acontece, irmão? O Rufo era romano. Ele pode ter sugerido, ó, Paulo, aqui em Roma, a gente pergunta quando você vai para... Quando eu mudei, irmão, de Juazeiro no Norte, no Paraná, para Maringá, no Juazeiro do Norte, no Ceará, eu tinha aí meus 8 anos. Meu pai cortava, ele abria comércio, falia e sumia no mundo, com um caminhão cheio de mercadoria. Aí fomos para o Paraná, irmão, Mexerica, Bergonhota, como é que é? Bergamota. Falei, cadê Mexerica? Não, Bergamota. O brinquedo era peão, carrapeta. Então, irmão, para escrever para um lugar, por exemplo, o Evangelho de Marcos, foi escrito para os romanos, é cheio de palavras em latim. Inclusive, dizem que Pilatos perguntou para Jesus em latim, tu és o rei de Israel? Jesus disse, tu dizes, que em latim quer dizer, sou. Jesus falou com ele em latim. Então, veja bem, o evangelho de Marcos é de Pedro. Marcos não era discípulo de Jesus. E diz que Marcos é aquele rapaz que estava no lençol, quando Jesus arrancaram, ele saiu nu. Ainda bem que era meia-noite, não tinha posto nas ruas aquele tempo. Ele saiu enrolado no lenço, e ó, pegaram ele, a polícia, pega, ele era bom de fugir da polícia. Esqueci Marcos.
Pedro, irmão, era pescador da Galileia. Pedro falava aramaico. Devia falar o grego, porque ele andava pelo mundo, que era uma língua, mas é comum de nós falando inglês. Todo mundo vê o sotaque. Eu vejo música em inglês na rádio, eu falo, meu Deus, deve ser da Paraíba esse inglês, que é um inglês desse, né? E muito menos, irmão, latim. Como é que Pedro ia falar grego, latim? Aí Pedro pega Marcos. Marcos é o nome romano. É nome de um dos deuses lá de Roma. Marcos é o nome romano. Aquele jovem era romano. Talvez fosse um soldado romano. Aí quando ele vai escrever o Evangelho, certamente ele botou, Marcos, aqui na língua de vocês, como é que isso chama? Tá, põe essa palavra aí. É cheio de... E é bom, irmão, que também tem algumas palavras de Jesus em aramaico. Então veja bem, irmão, é um vento. Você não resiste um vento impetuoso. Resiste? Você não resiste. Vem a inspiração para escrever, inspiração. Chama inspiração, vamos ver. A pessoa é movida e começa, pega aí, vamos escrever. Marcos, pega aí, Marcos. Paulo, fulano, vem cá, pega aí, escreve aí, vai, tal. E era caro escrever, irmão. O material de escrita, a tinta, a pena era caro. Pedro faz uma cartinha de 3 capítulos. Paulo escreve Romanos com 16. Se calcula que hoje, naquele tempo, se gastaria equivalente a 50 mil reais para escrever uma carta do tamanho de Romanos. Entendeu? Então, há outro lugar que aparece, irmão, aqui, ó, deixa eu mostrar para você, não é essa mesma palavra? Esse mouse aqui está de greve. Lucas 23, 26. Vamos ver? Lucas 23, 26. Lucas 23, 26. Vocês sabem que quando ele fala Lucas, a gente está falando de Atos, né? Lucas escreveu Atos e Lucas escreveu Atos também. E alguns dizem que ele que escrevia, vamos dizer assim, ó, como conduzissem, constrangendo o Cirineu, chamado Simão. Irmãos, Cirineu é daqueles pretinhos que brilha. Pretinho assim, azul. Que vinha da onde? Do campo. Isso aqui é uma coisa, eu já preguei sobre isso aqui, fui pregar na roça, tinha um pessoal aí sei lá se era do seu que rural, aí eu falei que é um camponês, é o camponês aqui na vida de Jesus. Puseram-lhe a cruz sobre o monte para que a levasse. Essa palavra aqui é a mesma que diz que homens santos de Deus, homens falaram da parte de Deus, movido, carregando. É também, irmão, um peso. Você já viu umas bíblias que dizem assim, peso sobre Babilônia? Tem uma tradução que diz, é profecia. Você vai encontrar peso, mas que peso? É porque é uma coisa pesada, irmão. Você tem sobre você a incumbência de ser um instrumento para escrever. Você escreve, mas quem está falando é o Espírito Santo. Você tem ideia, né? Outra aqui, irmão, ó. Lucas 27, 15. Esse aqui, irmãos, é Paulo. Paulo como é que é? Lucas quanto? 20, quando é que eu falei aqui? 27, 15 não tem. Lucas 27, 15 tem não. É Atos, eu estou falando Lucas, mas é Atos tem, Atos 27, eu botei Lucas, tá vendo? Esse Lucas acaba com 15. Tem 2 versículos aqui, irmão, 3, que fala de navio. Até nesse material que eu fiz aqui no Word, eu tirei de um leque, eu tinha aqui na Bíblia para mostrar para você, mas não consegui conectar. Diz assim, os autores da Escritura, presta atenção como é que diz aqui, ó. Foram guiados pelo Espírito Santo. Imagine um veleiro, até mostrei semana passada no YouTube, né, um veleiro levado pelo vento. Aquele barquinho que tem, aí tem até competição. A única coisa que tem é o vento e a vela. Tem uns que são bem pequenininhos, só cabe a pessoa em cima. Quando o vento sopra, ele pega a vela e o barco avança. Ele tem que ter maestria para fazer, às vezes está ventando assim e ele faz ir para lá.
Se o barco não tiver uma vela, não pegará vento e não avança. Portanto, você precisa tanto da vela quanto do vento para fazer o barco se mover. Mas o vento é de onde vem o poder para... Beth, faz um favor para mim. Acho que eu deixei minha água no carro. É minha água, estou com a boca seca. Água de coco. Na minha porta. Nesse de baixo aqui. Eu acho que eu deixei, será que eu trouxe? Sei lá se eu trouxe. Então, irmão, nessa analogia, irmão, tem uma coisa na Bíblia, a Bíblia trabalha com analogia. Não é alegoria. O problema de entender a Bíblia é saber como é que você vai interpretar a Bíblia. Alegoria, irmão, é achar que tudo na Bíblia é uma parábola. Aqui nesse Atos aqui, ó, aqui fala assim, ó, 23, 27, quanto falei? Aqui, muito bem. Sem poder resistir ao vento, obrigado. Oh, coisa boa. Irmão, um barco tem isso também. Se der um vento forte demais, eles perdem o controle. Eles não conseguem manobrar o barco. Aí diz aqui, irmão, ó, a palavra aqui é deixando levar, ó. Deixando levar. Nos fomos. Como é que é? Meu, eu tive no garimpo já, garimpo de balsa, garimpo de mergulho. Eu mesmo nunca mergulhei, não. Eu só ia vender o aditivo para o cara ter coragem de mergulhar. Para isso. E aí eu estava numa balsa, irmão, deu uma tempestade, rebentou tudo quanto era corda. E essa balsa saiu ali, Guajará-Mirim, de cá é Guajará-Mirim, do lado do rio, lá é Guajará-Mirim, na Bolívia. É só passar que vai e volta. Irmão, mas a gente rodou, esse barco rodava, a gente segurava, fazia tudo, jogando para lá, jogava para trás, embicava. Quando acabou, a gente não sabia onde estava. É isso aqui que aconteceu, o vento levou. O barco não tinha controle. Homens santos falaram da parte de Deus, ó. Opa, aqui. Homens santos, vou voltar aqui, nem Pedro, presta atenção. Eu vou falar, vou ficar só nisso aqui hoje. Ó. Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Interessante, meu, que esse versículo ele é usado quando Jesus fala para Pedro, eu não pus aqui. Quando você era novo, Pedro, você mesmo se vestia e ia quando quisesse. Chegará o tempo que outros vão te amarrar e vão te levar para onde você não quer ir. Não, é a ideia de uma pessoa ser levada. Homens santos de Deus falaram da parte de Deus, movido, esse movido aqui, eu já falei para os irmãos, tem os irmãos que conhecem um Deus que pede, pergunta. Eu não conheço esse Deus que pede nem que pergunta. Eu conheço Deus que fala assim, vai e faz bem feito. E vai logo. Fica aí pisando, não. E eu quero relatório. E no final de contas, você tem uma prestação de conta inteira para fazer comigo. Veja bem. Jesus fez assim, entregou o talento para um, entregou para outro, entregou para outro. Veja bem o que você vai fazer com esse dinheiro. Quando eu voltar, eu quero saber. Um só tinha um, escondeu. Eu sei que você é um homem violento. Eu podia perder... Ainda disse assim, ó, põe a juros no banco. No banco não, os banqueiros. Põe a juros nos banqueiros. O segundo, ganhou 2. Seus 2 eu fiz virar 4. Muito bem, servo bom e fiel. Foi o que eu mandei você fazer. O outro pegou 5, devolveu 10. Vou te dar 5 cidades para você. Então, irmão, Jesus não chamou e perguntou, quem quer talento? Não, escuta aqui, fulano. Vem cá. Pega esse talento aqui, ó, pega. Tá entendendo? Põe para os banqueiros. Daqui um tempo vai voltar, você tem que render esse dinheiro. Não perguntou você, o outro também não perguntou não. Então, irmão, aqui, ó,
A ideia de movidos aqui, ó, que a gente estava vendo, no versículo anterior, qual que era? Vamos ver aqui. No versículo anterior foi o barco, né? O barco, irmão, sendo arrastado com violência, fomos deixando levar. O outro versículo, que está aqui em Lucas 27, é sobre a coisa também. 27, o 15 e o 17. O 17 também, o 17, quer ver? 17. Oh, meu Deus. Levando usaram de todos os meios para cingir o navio. Começaram a amarrar o navio. Temendo que desse na Sirte, arraiaram a parede e foram ao léu. Você sabe o que é ir ao léu? Sem direção, quer dizer, você não está no controle. É uma coisa que está acontecendo que você não está no controle. Irmãos, entendem que isso aqui tudo, ó, os homens que escreviam, eles não estavam no controle do que ia ser escrito. Não é que eles estavam em transe. É normal. Só que o que vinha na mente e saía pela boca não era do controle, não era da vontade humana. Diz lá, falavam pelo Espírito Santo. Quer ver? Outro aqui, ó, deixa eu achar mais um aqui, quer ver? Aqui tem um também, quer ver? Essa palavra aqui, deixa eu ver onde é que ela aparece. Acho que eu tenho aqui no celular, mas veja bem. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Eu acho que eu marquei aqui na Bíblia. Deixa eu ver se eu acho. Lucas, a gente está no 17, né? Foi logo depois, deixa eu ver. Não é Lucas não, cara, é Atos. Eu misturo Atos com Lucas. Você mistura também, irmão? Atos com Lucas? Meu Jesus. Tem duas folhas. É muito fina a folha desse. É muito fina a folha dessa Bíblia. É onde vem a Bom, mas eu quero que os irmãos entendam o seguinte, irmão. Homens santos de Deus falaram movidos. Vocês estão entendendo o que eu estou mostrando para vocês? Tá bom? Tá. Só ver se eu acho isso aqui onde é que eu marquei. Acho que foi 24. Onde diz também. Bom, não achei, depois eu acho outro dia. Paulo embarca para Roma, eu acho que é aqui. 27. 27, 17. Atos 27, 17, presta atenção. De novo, irmão, eu só estou... Irmão, vocês viram que eu escolhi só alguns versículos. A gente estuda a Bíblia assim. Quem é que explica a Bíblia? A própria Bíblia. Você tem que procurar o entendimento do que a Bíblia diz na própria Bíblia. Ok? Muito bem. Quanto é que eu falei? 28? 28, 17. 28, 17. Vamos lá. Ó. 28, 17. Tem a outra passa direto, essa aqui não. Atos 28, 17. Irmão, Paulo sofreu muito, viu? Pegando navio, afundando. Ó. 3 dias depois, passou um aqui. 28, 27, mas eu sou uma coisa, é 27 aqui, 27, 17. 27, 17. De novo, aqui já é outro na viagem de Paulo, enfrentando outra tempestade. Onde Paulo entrava, meu amigo, você vai, não vou viajar nesse navio, não. Vou nada, com Paulo vou não. Navio que ele bota o pé... Aí diz assim, sendo o navio arrastado, o que veio, irmão? Um tufão de vento chamado Euroaquilão. Euro é porque ele vinha da Europa mesmo, e Aquilão devia ser um demônio.
tufão. Imagina você num navio, irmão, sem motor, aquelas caravelas, 20, 30 velas, e um tufão te pega, o que eles fizeram? Né? Sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Falando isso aqui, já? 27, onde é que eu falei aqui? 27, não, foi 15, 17, isso aqui nós já vimos, foi não. Foi 20 quanto? 28, não foi? 27 quanto? 15 e 17. Não, eu achei outro aqui. Achei mais pra frente aqui, deixa eu ver. Ô, sai daqui, bicho. Bom, chega. Vou ficar atrás disso aqui, mas tá bom. Então, irmão, veja bem, aqui esse versículo quer dizer que os homens que escreveram a Bíblia, eles foram como... Aí fala assim, nessa analogia, porque tem uma coisa, irmão, chamada alegoria. Um dia o pastor me ligou, um pastor, ele pregava com alegoria. É verdade, o pastor aqui do meu distrito. Quando Jesus disse que a raposa tem seus covis e as aves do céu têm os seus ninhos, a raposa é o judeu e as aves é o gentio. Falei, não, irmão, a raposa é aquele bichinho de pelo que come o ovo, que mata como galinha. Irmão, isso é um perigo. Nesse negócio aqui de Paulo tem um trecho que diz que tinha um comandante, o chefe de ordens, e Paulo, que Paulo é o barco, o crente é o barco, o comandante é o Espírito Santo. Irmão, isso chama alegoria. Existe um médico alegórico que totalmente torce a Bíblia. Quando diz que Jacó, apoiado no seu cajado, abençoou, esse cajado aí quer dizer não sei o quê, quer dizer não sei o quê, cajado é um pedaço de pau. Nós acreditamos na leitura literal da Bíblia. Como é que eu vou dizer, bom, as raposas, raposa é o bichinho, e as aves é aquele trenzinho de pena que fica lá e faz o ninho. Não tem isso. Agora Jesus disse, né? Quando pega Jesus, Herodes quer te matar. Ele falou, fala para aquela raposa, que hoje amanhã eu faço milagre, depois eu vou para Jerusalém. Raposa naquele tempo era o gaieiro de hoje. Fala para aquele. E ele era mesmo, ele era alegre, Herodes. Fala para aquele, tantã, que hoje amanhã eu estou fazendo milagre. Depois vai para Jerusalém, manda ele lá para Jerusalém. E ele foi mesmo. Inclusive ele encontrou com Jesus em Jerusalém. E ele era mesmo. Raposa, né? Muito bem. Quer dizer que pessoa, é uma analogia, aqui é uma analogia, irmão, do barco, a vela e os homens santos, baseado na palavra, movidos. O Espírito Santo é o vento e os homens não são a vela. Pessoas que o apóstolo Pedro foram profetas, foram movidos a escrever a Bíblia, à medida que Deus os guia, de modo que o que você tem em suas mãos é exatamente o que Deus queria que fosse escrito. Embora Pedro tenha sido o autor da carta, Deus é o poder, a inspiração e a fonte, portanto é Deus falando conosco. Eu vou terminar, já é 10:16, eu tinha tanta coisa para mostrar hoje, eu preparei 10 aulas. A outra, 1 Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16. Esse aqui é difícil, sabe por quê? 2 Timóteo 3,16, deixa eu te falar por quê. 2 Timóteo 3,16. Vou te falar por que é difícil trabalhar com ele. Vou botar aqui no grego, para você entender. Toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra é theos pinesto. Vou mostrar para você. Porque, irmão, só aparece aqui na Bíblia. Movidos, a gente achou muitas analogias. Theos pinesto, inspirado por Deus. Toda a escritura. Irmão, a gente encontra no Novo Testamento Pedro dizendo... distorcem o que Paulo falou como as demais escrituras. Ali já eles tinham noção de que o Novo Testamento era escritura. Bom, quando é que o Novo Testamento
Porque quando eles converteram, era tudo judeu. O Velho Testamento estava fechado. O Velho Testamento terminou com Malaquias, 400 anos antes de Cristo. Aí, pelo ano 200, tinha muitos livros, eles fizeram o cânon. O cânon quer dizer a régua, para saber que livros eram inspirados pelo Espírito Santo. Quem é o autor? Contradiz outra parte da Bíblia. Por que Macabeus, que tem na Bíblia Católica, a gente lê para saber da história daquela época. Inclusive, você, o cara escreve diz, o livro de Macabeus diz assim, boa e salutar coisa é rezar pelos mortos. Pode pôr um livro desse na Bíblia, irmão? A Bíblia toda diz que morreu, acabou. Então, aí estava fechado o Antigo Testamento. Os 39, eles sabiam que aquilo ali era para... Aí foi surgindo. Paulo escreveu, Tiago deve ter sido a mais antiga, no ano 40 e pouco. Paulo fala dos irmãos reunidos, Tiago, os irmãos reunidos na sinagoga. Mais antigo. Aí tem a carta de Tiago. Aí vem Paulo. Depois do ano 50, Paulo já escreve a carta aos Gálatas, que ele tinha ido antes do ano 50, ele foi na Galácia. Escreve, tem a carta de Paulo aos Gálatas. Aí Paulo passa por Corinto, para Éfeso. Lá em Éfeso ele escreve aos Coríntios. Primeira carta, segunda carta. Aí lá na prisão ele escreve aos Filipenses. Aí, bom, essas cartas eram cartas apostólicas. Então se dizia na reunião dos irmãos, irmão, a Bíblia, o Antigo Testamento. Aqui temos um escrito de Paulo. Quando é que a igreja começou a entender que aqueles escritos e os evangelhos, o mais antigo parece que é o de Marcos, foi o primeiro, é o menor. Aí, baseado em Marcos, que era menor, Mateus acrescentou outras informações no dia, Lucas acrescentou mais ainda. Cresceu. Aí começa a igreja a ler. João é mais difícil, porque João escreveu já nos anos 80 para lá, já estava bem velho. Apocalipse escreveu com 100 anos. Mas aí, irmão, tem essas cartas, né? Aí vem as cartas de Pedro, as de João também foi mais tarde, Hebreus, para os hebreus, judeus, ninguém sabe quem escreveu. Aí pelo vocabulário, se acredita que foi Apolo, aquele que andava com Paulo, Apolo, era mestre, né? E aí, bom, quando é que a igreja começou a entender que esses livros eram a Bíblia? Como é que foi isso? Será que foi assim que chegou? Irmãos, foi assim que chegou? Uma carta de Paulo? Olha, mas isso aqui de Paulo é igual ao Antigo Testamento. Não foi assim, irmão. Eu estou tomando conhecimento. Aí, surgiram muitos outros evangelhos. Evangelho de Madalena, Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria, Evangelho sei lá das quantas. Tinha um monte, e a igreja lia aquelas coisas, lia as de Paulo, dos outros apóstolos, e lia esses livros também. Eles começaram a entender que nem toda literatura, algumas são contra outros ensinamentos da Bíblia. Ele chama a régua, passar a régua. Para entrar nos livros, depois que eles entenderam que o Novo Testamento era continuação, era escritura, então a gente tem que definir o que é e o que não é. Aí, irmãos, quem é o autor, qual a finalidade? Primeira coisa, a Bíblia não se contradiz, em lugar nenhum. O que é uma das provas, irmão, de que ela não é uma obra urbana. Em 1500 anos, mais ou menos, 30 e poucos autores, um morando no Egito, o outro morando na Pérsia, o outro morando em Babilônia, o outro morando em Jerusalém depois da destruição, não se conheceram, um não conhecia o livro dos outros, e todos escreveram em perfeita harmonia. Irmão, todos os livros de filosofia e de ciência têm contradição. Quando o filósofo desenvolve uma tese, daqui a pouco ele diz, não, psicologia. Freud fez a sua teologia, não é assim não, Freud. Toda produção humana, irmão, logo surge a contradição. A Bíblia não tem contradição.
Homens em tempos, em culturas, em línguas diferentes, escrevendo sem um ter. E outra coisa, irmão, a revelação de Deus, já está acabando, eu vou ter que parar aqui. Revelação de Deus, Deus foi se revelando aos poucos. Não que era parcial, é porque as pessoas, por exemplo, o Espírito Santo e a Trindade só foi revelado no Novo Testamento. O judeu com aquele lá, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Para eles entenderem. Então, irmão, foi escrevendo. E outra coisa, os que foram reescrevendo, foi exatamente progredindo, além do que já estava escrito. Aí diz lá que em Jesus veio a plenitude da revelação, né? Então, irmão, aqui, ó, toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra é essa aqui, irmão, eu coloquei para a gente entender, traduzir para o português. Theos, vem dois, irmão. Theos, que vem de Theos, significa Deus. Teologia, estudo de Deus. Teólogo, aquele que fala, teólogo que falar de Deus. E pneu. Irmãos, o nome para espírito é pneuma. Sabe pneu de carro, pneu de bicicleta? É uma coisa cheia, com o que é que você enche? De vento. É a gente. A Bíblia diz que ele tem que ser cheio de Espírito Santo, não pode ser pneu murcho, não. Ô irmão murcho, irmão, está precisando encher. Precisando encher aí esse pneu, irmão. Vai lá no Espírito Santo, que ele tem um calibrador, vai ficar cheio. É uma comparação. Então, irmão, Theos, Deus, e pneu, que significa vento, respiração, sopro. Quando Jesus diz em João 3, é um jogo de palavras tão interessante, irmão. Se eu puser no grego, você vê, rapidinho aqui, ó. Eu vou ler isso aqui, senão não termino nunca. Muito bem, o que está acontecendo aqui? Inspirado por Deus, ocorre apenas aqui, irmão. Do grego clássico, o oposto a físicos, natural. Pneuma, é uma coisa espiritual. Físico é uma coisa natural. Então tem o físico ou o natural. O homem natural não entende as coisas de Deus, porque elas são discernidas pneumaticamente no vento, né? O verbo simples nunca é aplicado, mas quer dizer o seguinte, ó. Oh, Jesus, está escrevendo aqui. Aqui, ó. Quer dizer o seguinte. Em Pedro, a gente já viu a expressão pelo Espírito Santo sendo impelido ou levado lá em Pedro, é de fero, que é carregar. Então, irmãos, aqui vem o seguinte, chama Theos Pinesto. Qual é o nome da nossa matéria, inspiração verbal da Bíblia? No seminário chama Theos Pinesto. Vamos estudar Theos Pneustia. Theos Pneustia. O sopro de Deus que produziu a Escritura. A Escritura foi soprada. Aí fica quase igual lá no Movidos, só que só aparece aqui, né? Então, irmãos, eu tenho muita coisa para mostrar, mas não pode ser hoje, não. Vou salvar aqui, não sei quem foi, mas vou salvar. Não pode ser hoje, viu? Vocês não têm pressa? Engraçado isso aqui, né? Mas pelo menos está filmando, está gravando. Vocês não têm pressa? Então, estou gostando. Eu também não tenho, não. Você vê que nós ficamos uma escola dominical todinha estudando 2 palavras. Mas é assim que se estuda a Bíblia. Palavra, como diz Jesus, nem o J, nem o tio. Ficar um dia estudando o tio da Bíblia. O J, o pingo do J. Amém? Então, irmão, só entenda isso. Eu tinha material que eu tinha que trazer, vou entregar no outro domingo, se Deus permitir. Quando você está aqui, ó, aí falando do diabo, e o diabo falando na Bíblia, a Bíblia não é a palavra de Deus, como é que é o diabo falando na Bíblia? Irmãos, você tem que entender que o diabo fala coisas que a gente não acredita. O livro mais perigoso é o livro de Jó. Porque os 3 amigos de Jó falam mais da metade do livro. E depois Jó prova vocês todinho, estava tudo mentindo.
Aí ele diz, mas a Bíblia diz no livro de Jó que tererê, quem foi que falou? Foi Zofar. Pois é, Jó disse que ele estava mentindo. Então, irmãos, o registro, o que é inspirado por Deus? O que deveria ser registrado. Registrar o que o diabo disse foi por inspiração de Deus. Escreve aí o que o diabo disse para Jesus. Né? Mas não quer dizer que o que o diabo fala é verdade, não. Livro de Jó, cuidado. Quando você pega os amigos de Jó falando, a Bíblia diz de maneira maravilhosa que Deus é assim, assado. Aí já diz, mentira sua, Deus não é desse jeito, não. Viu? Então você tem que saber que... mas como é que registra esse monte de mentira? Como é que registra esse monte de mentira? A Bíblia não é verdade? É para a gente ficar sabendo o que foi. Agora você tem que saber. Tem que discernir. É como o Antigo Testamento. Tem gente que acha que tudo que é profecia do Antigo Testamento é para ele. Ele é crente. Não, rapaz, isso é para Israel. Quando Israel se restaurar. Ok? É pouco, mas é que a gente dá conta de fazer numa escola. Amém? Queria mostrar a vocês, mas eu fui impedido. Queria mostrar, mas eu fui impedido de mostrar. Vamos orar? Todo mundo, irmão, pegou a declaração de fé e a Biblinha. Você botar na sua Bíblia, sabe a biblioteca? Todo mundo pegou? Declaração de fé, essa aqui. E a biblioteca da Bíblia, você nunca esquecer que você tem que ler isso aqui tudo. Ó. É assim. Todo mundo pegou? Para lembrar que você tem que ler, você tem que conhecer essa biblioteca. Eu vou mostrar para vocês um material que eu fiz aqui, irmão. Nós entramos de um irmão que escreveu sobre... Quer ver? Só para vocês verem o título. Aí eu vou te mostrar como é que ele chegou nesse ponto aqui. Ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só para você ter ideia. Eu fiz para você 2 partes. No OneDrive não está em execução. Meu Deus, estou sem internet. Abrir. Não tem internet. Está no OneDrive. Vou tirar fora. Chama A Arte de Ler a Bíblia. A arte de ler. Ele fala assim, coloquei neste pequeno 250 páginas. Alguma coisa que eu aprendi durante esses anos sobre a arte de ler a Bíblia. Uma pessoa que lê a Bíblia, que ele lê que Jesus disse, a raposa tem um covil e as aves têm um ninho. Ele entende que a raposa é o judeu, o ninho. Essa pessoa não está lendo a Bíblia, não. Para você, irmão, o Espírito Santo inspirou, tem que ser revelado. Para você entender a revelação, aí você tem um bocado de requisito, o tipo de vida que você vive, a sua santificação, sua vida de oração, sua vida de culto, sua vida de andar no Espírito, para você não ficar lendo essas besteiras. Aleluia! Vamos terminar então. Desculpa, eu não posso mostrar a vocês. Senhor amado, em nome de Jesus, aleluia, chegamos ao final deste domingo, dia 15 de junho, mais uma parte da inspiração verbal da Bíblia. Te agradeço, Senhor, pelas vidas que têm tido paciência de ficar aqui todo esse período escutando apenas 2 ou 3 palavras da Escritura, mas para que possamos entender que a Bíblia é uma produção sobrenatural, que nós dependemos dela para ter vida espiritual e, portanto, Senhor, precisamos conhecer todos os 66 livros, para que possamos, Senhor, aleluias, tirar o véu e entender a Tua palavra toda. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.